Quando comecei a caminhar por aquela estrada estreita, as árvores secas balançavam ao vento e o céu, completamente cinzento. Foi então que a neblina se abriu e eu vi a silhueta de uma casa antiga ao longe. Quanto mais eu me aproximava, mais percebia o quanto aquela casa parecia viva, como se me observasse voltar para ela. A madeira estava podre, as janelas quebradas, mas o que mais me incomodou foi a luz fraca piscando lá dentro. Quem ou o que poderia estar me esperando ali? Empurrei a porta devagar. Ela se abriu com um gemido, como se a casa reclamasse da minha entrada. O corredor estava sufocante, paredes rasgadas, objetos espalhados e retratos tortos que pareciam seguir meus passos. Então, eu ouvi um sussurro fraco. Longe, mas definitivamente humano. Abri a porta e encontrei um quarto infantil parado no tempo. O balanço no centro começou a se mover sozinho. Desenhos feitos por crianças cobriam as paredes. Figuras escuras, sem rosto, que pareciam observar cada movimento meu. As sombras do chão começaram a se mover, deslizando umas para as outras, formando algo que eu jamais esqueceria. Uma figura alta surgiu diante de mim, com olhos brancos brilhando na escuridão. Era como fumaça viva, observando cada detalhe meu. Ela estendeu um braço feito de escuridão, e eu senti o ar congelar ao meu redor. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri como se minha vida dependesse disso. O corredor começou a se distorcer. Portas batiam sozinhas, sombras rastejavam pelas paredes. A casa inteira parecia querer me prender ali. Tropecei em uma sala iluminada apenas pelo fogo fraco da lareira. As paredes estavam cobertas de fotografias, todas de pessoas apavoradas. As fotos se mexiam, como se aquelas pessoas ainda estivessem tentando fugir. E então eu senti. A criatura estava atrás de mim. Podia ouvir seu sussurro, quase dizendo meu nome. Com a última força que me restava, corri até a saída. A porta se abriu atrás de mim. A casa começou a se destruir. Sombras escapavam pelas janelas. O chão rachava. Parecia que o próprio mal estava desabando. Quando alcancei a floresta, olhei para trás. A vila inteira desaparecia, engolida pela escuridão. E até hoje, eu ainda ouço aqueles sussurros me chamando. História 2. A vila que engole sombras. A estrada parecia interminável. Há horas eu caminhava sozinho. O céu já se tornava roxo, anunciando a chegada da noite. Eu não sabia, mas aquela estrada estava prestes a me levar a um lugar que jamais deveria ter sido encontrado. Quando avistei as primeiras casas, senti um alívio, mas ele durou pouco. A vila parecia congelada no tempo, como se ninguém tivesse passado por ali há décadas. As ruas eram estreitas e silenciosas. Enquanto eu caminhava com minha pequena lanterna, tive a sensação de que estava sendo observado. Foi quando entrei em um beco estreito que percebi algo estranho. As sombras nas paredes se moviam, elas se esticavam, tremulavam como se estivessem respirando. E então começaram a sussurrar, uma mistura de vozes fracas, suplicando, chorando, chamando pelo meu nome. Eu congelei. Aquilo não era humano. No centro da vila havia uma pequena capela. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior coberto por poeira, velas derretidas e vitrais quebrados. Mas o que mais chamou minha atenção foi o altar e o livro antigo sobre ele. Parecia me esperar. Quando toquei o livro, suas páginas se moveram sozinhas. Havia desenhos dos moradores sendo consumidos pela escuridão. A vila não estava vazia. Ela estava cheia de ecos, almas presas. E agora, elas me cercavam. Minha própria sombra começou a se distorcer, projetando uma forma que não era minha. Eu corri pelas ruas, pelas vielas, pela neblina que agora parecia viva. As sombras me seguiam, surgindo das paredes, do chão, do ar. A chuva começou a cair, mas nem isso parecia natural. Cada gota vibrava antes de tocar o chão. O vento gritava como se a própria vila estivesse acordando. Quando finalmente avistei o portão, senti esperança, mas o chão se abriu diante de mim, como uma boca faminta. Braços de sombra me agarraram, saindo das casas, do solo, da própria névoa. Minha lanterna apagou. Tudo ficou escuro. A última coisa que senti foi a vila me puxando para dentro dela. Desde então, ninguém mais encontrou a vila de orvalho. Mas às vezes, viajantes dizem ouvir sussurros vindos da floresta.